nossos filhos, eles amam aquilo que nós amamos. Se você amar a igreja, os seus filhos vão amar a igreja. Se você amar a palavra de Deus, seus filhos vão amar a palavra de Deus. Se você amar louvor, seus filhos vão amar os louvores também. Se você amar servir a Deus, seus filhos vão amar também. Porque a coisa mais preciosa que nós, como pais, deixamos para os nossos filhos é o legado. Qual é o legado que você deixa? O que você tem deixado nesses dias como legado para os seus filhos? A palavra de Deus fala lá no Salmo 78:5, versículos 4 e 5, diz assim: porque Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que o transmitissem aos seus filhos, para que a nova geração o conhecesse e colocasse nele a sua confiança. Como que os seus filhos vão conhecer a Deus? Quando eu colocar lá para cantar a Rebeca Demer, as 3 palavrinhas lá? Não, a Rebeca Demer é das 3 palavrinhas? Não, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, quando eu colocar lá meus filhos para ficar cantando as 3 palavrinhas, é assim que eles vão aprender a amar Deus? Quando eu colocar, não, deixa eles lá no culto Kids, enquanto eu estou no culto, eles vão lá pro Ministério com Crianças, pro Ministério Kids, e aí tá tudo certo. Não, essas coisas são importantes. O seu filho deve participar do Ministério com Crianças. Ele deve fazer parte de uma célula de crianças. Ele tem que sim ficar ouvindo louvores, faz parte. Mas a peça fundamental, quem tem que transferir o legado, quem tem que entregar o testemunho são os pais. Isso é bíblico. A gente tem um exemplo muito claro disso na palavra de Deus. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o povo de Deus, ele guardava a promessa de Deus no coração. E aí, olha que engraçado. A gente tem ali a promessa que Deus fez para quem? Primeiramente, para Abraão. Amém? O que Deus falou para Abraão? Abraão, olha as estrelas do céu, veja a areia da praia, você vai ter uma descendência tão grande, tão grandiosa, tão numerosa, como a quantidade de estrelas no céu e de grãos de areia na praia. O que vai acontecer, Abraão? Você vai crer nisso. E isso vai lhe ser imputado como justiça. Eu tenho uma aliança com você, você será pai de nações. E no tempo oportuno, eu vou te dar uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Então, você seja fiel e creia na minha palavra. Não foi isso que Deus disse para Abraão? O que Abraão fez? Qual foi a missão de Abraão e Sara depois daquele dia? A gente vê Abraão saindo, de Ur dos Caldeus, indo rumo a essa terra, se apartando lá da sua família e seguindo na promessa de Deus. Mas ele fez algo ali que foi determinante. O que ele fez? Instruiu Isaac. Ele passou aquilo que da parte de Deus ele tinha recebido, não ficou parado nele, na Sara. Aquilo que da parte de Deus ele recebeu, ele transmitiu para o coração de Isaac. Olha que poderoso. Não tinha nenhum registro de nada escrito nessa época. Porque na época dos patriarcas, não tinha nada registrado. O testemunho era passado como? De pai para filho. Na época dos patriarcas, como que Deus falava com as pessoas? Audivelmente, é ou não é? Deus falava. Ele ouvia a voz de Deus. E o que eles faziam? Absorviam tudo isso e transmitiam para que o testemunho não se perdesse. Falava, implantava no coração dos filhos. E aí o que aconteceu? Abraão, Isaac, depois Jacó. Olha que poderoso, os usos, os costumes, a maneira como o povo de Deus vivia, tudo isso foi passado de geração em geração. Olha que poderoso, irmãos, sem ter nada, não tinha nenhum manual escrito, não tinha Bíblia, não tinha internet, não tinha nada no papel, era transmitido como? De coração em coração, de coração para coração, debaixo do legado dos pais. Debaixo da realidade que os pais tinham, com aquela palavra que era viva, com aquela palavra que era poderosa, com aquela palavra que era
inspirativa, mas mais do que isso. Por que os pais conseguiam transmitir isso para os filhos? Porque eles viviam aquela realidade. Porque eles fazia parte da vida deles, aquilo que eles falavam. Então, quando eu falo daquilo que eu vivo, eu tenho autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você fala do que você vive, você tem autoridade. Qual é o problema dos pais hoje em dia? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ninguém pode levar alguém a um lugar onde nunca foi. Imagina eu aqui, toda vez que eu chego aqui, eu pergunto para a Laís, aqui é a ilha ou é o continente? Ela, pelo amor de Deus, que coisa que é a ilha. Você está vendo que é a ilha que passou a ponte? Ah, tá. Mas a Roseli, mãe do Márcio, ela mora na ilha ou no continente? Ela está de brincadeira com ele. Por quê? Eu não conheço. Se me soltar aqui, irmãos, eu não vou chegar em lugar nenhum. Não vou chegar em canto nenhum. Por quê? Porque eu não conheço. Guia alguém lá em Florianópolis. Agora, se mandar guiar alguém lá em Diadema, eu vou te falar onde é que você vai chegar. Porque eu conheço. Então, ninguém pode levar alguém a um lugar onde nunca foi. E isso é uma realidade. Por que aquele povo transmitia aquelas verdades com tanta autoridade, sem nada escrito, e os filhos praticavam? E a Bíblia fala que a maioria não se corrompeu. Eles ficavam firmes, aguardando a promessa de Deus. Porque eles viam um testemunho de realidade. Aí vem Jacó. Olha que coisa. Jacó tem os seus filhos. Jacó casa. Transmite o legado para os seus filhos. Sim ou não? Sim. Transmite o legado especialmente para um chamado José. Mas aí o José, por um arranjo primeiramente de Deus, ele foi para onde? Lá no Egito. E aí... ele foi alguém instruído por Jacó? Foi, porque a Bíblia fala que ele se destacou lá no Egito. Ele não só foi um interpretador de sonhos, mas ele conhecia a matemática, porque o pai dele ensinou. Ele conhecia a história, porque o pai dele ensinou. Ele tinha a estratégia de armazenamento de comida num tempo de seca. Não pense que aquilo ali foi um surto que ele teve lá, vamos fazer cisternas. Não. Ele conhecia de clima. Ele conhecia de geografia, ele sabia a forma certa de armazenar um grão para não dar. Irmãos, a gente guarda feijão no armário, guarda feijão um mês no armário. Quando você vai olhar, tem o quê? Caruncho lá dentro. Até hoje eu fico pensando, como que eles guardaram tantos anos aquele tanto de grão em celeiro e alimentou todo mundo? Eu não consigo guardar um negócio no meu armário e não embolorar, porque ele sabia a forma certa. Ele sabia o modus operandi, porque ele tinha sido ensinado. Ele era altamente instruído, altamente capacitado, porque o pai dele tinha ensinado isso para ele. Mas a Bíblia fala que lá no Egito, o que aconteceu? Ele começou a virar neutro, no momento que ele casa com uma egípcia. Ele começou a negociar o legado que ele tinha recebido. Alguns padrões começaram a se confundir na cabeça dele, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Quantas vezes minha filha mais velha vai dizer, vai ter uma festa na escola, posso ir? Não, não pode ir. Aí eu ainda festa de formatura do terceiro ano, terceirão, não sei o quê, eu posso ir? Eu falei, não, de jeito nenhum, você vai para o retiro de filho de pastor, mas lá você não vai. Ah, mas por que eu não posso? Todo mundo vai. Então, você não é todo mundo, você vai fazer o que lá? Todo mundo vai? Tá, então você não vai. Porque se todo mundo vai, não é lugar para você ser exclusiva, minha filha, você não vai. Eu falei, mas por que você não deixa? Até dentro da igreja, quantas vezes eu já não tomei pancada? Por que você não deixa? Eu falei, porque eu não sou assistente, eu não tenho chamado para assistente do Satanás. O diabo já faz o serviço dele, bom, eu vou ajudar? Eu vou colaborar com o diabo? Não vou fazer isso. Porque não existe neutralidade nas nossas ações. E como pais, nós precisamos ter isso claro. Ah, pastora, mas você arranca seus filhos do mundo? Não. Jesus falou, não peço que tires do mundo, mas que livre-os do mal. Agora a gente pensa que como pai, que livrar o filho do mal, eu libero geral ele, e aí eu chego em casa e eu oro, Senhor, livra ele do mal. Não, deixa eu falar para você, a oração faz parte.
E o pai e a mãe que ora definem muitas coisas no futuro dos seus filhos. Mas enquanto eles são crianças e adolescentes, essa livrar do mal fala de um posicionamento que você como pai precisa ter. Você não pode ser passivo. Então você não precisa ter medo de falar não para o seu filho. Fica de pé. Hoje você vai sair daqui sem medo de falar não. Respira fundo. Respira fundo, gente. Eu quero que você respire. Eu sei que é sábado, de manhã, a gente saiu daqui tarde, amém? Então você vai respirar bem fundo agora. Mais uma vez, dá uma espreguiçada. Dá uma espreguiçada. Estica a coluna, faz um crack. Isso, no 3 você vai falar não, tá bom? 1, 2, 3. Não! Tá fraco. Esse não tem que ser cheio de convicção. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não! Mais uma vez. 1, 2, 3. Não! Não! 1, 2, 3. Não! Olha para a pessoa do seu lado, agora você quer o exercício. Fala não sorrindo. 1, 2, 3. Olha para o outro. Não sorrindo. Não, você falar não sorrindo. Não é falar não sorrindo. Não! 1, 2, 3. Aê! Olha pro lado agora, vê se alguém morreu. Morreu? Vê se tem alguém morto. Tem alguém morto, caído? Então olha pra pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala, não mata. Não mata. Glória a Deus, porque não mata. Pode sentar no seu lugar. Sabe como é que você tira? Uma das ferramentas principais que Deus te deu para você tirar os seus filhos, para você sair da zona de neutralidade, é falar não. O que José, o que faltou para José lá no Egito? Falar não. Porque olha o que aconteceu. Ele casou com uma egípcia. Teve filhos lá no Egito. E você acha que ele ficou só na cultura do povo hebreu? Não, ele misturou um pouquinho da cultura do povo hebreu, mas é também a mãe deles era egípcia. Então vamos misturar um pouquinho da cultura do Egito também na vida do menino. A gente ensina eles a amar Deus, mas ele tem que conhecer também a história dos deuses do Egito. Aliás, eles são netos do faraó. Meu Deus do céu, eles têm que ir faraó. Meu filho, no Egito, eles acreditam que faraó é Deus. O que foi acontecendo? Uma confusão de valores na cabeça dos filhos de José. E às vezes nós, por permitirmos mistura nas nossas famílias, nós comprometemos o legado que Deus nos entregou como pais. Então, olha só, nós não entendemos ontem que ser pai é um ministério. E no ministério não pode existir, não dá para você direcionar, educar filhos vencedores numa zona de neutralidade. Isso não existe. Nós precisamos ser firmes com aquilo que nós cremos. Por quê? O mundo é cheio de relativos. Está cheio de relativismo no mundo. O que é verdade para mim não é verdade para a Laís. O que é verdade para a Laís não é verdade para o Marcelo. O que é verdade para o Marcelo não é para a Vivi. O que é verdade para a Vivi não é verdade para a irmã do lado, como você chama? Jéssica. E está tudo bem. Não, eu quero falar para você. Isso é pensamento humanista, maligno. Isso faz parte de uma agenda do inferno para tirar os crentes, os filhos de Deus, da posição que eles têm em Deus. E eu quero falar, não existe neutralidade. Não existe meio termo, não existe relativismo para os filhos de Deus. A verdade é a verdade. O fato de eu concordar ou não com aquele princípio, com aquela verdade, não faz dele menos verdade. A minha opinião a respeito de um determinado princípio da palavra de Deus não muda o fato de que ele seja uma verdade absoluta. E aí eu tenho uma escolha, seguir a verdade ou não. A questão é que quando eu negocio, quando eu trago relativismo na educação dos meus filhos, eu vou ter a consequência disso. Eu tenho a consequência em menor proporção na infância, mas aí eu vou ver a consequência em maior proporção na idade adulta. A palavra de Deus é clara,
ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Isso fala de princípios firmados no coração deles, de verdades absolutas. Quando você ensina para os seus filhos as verdades acerca da disciplina, as verdades acerca do reino de Deus, a verdade acerca do mundo, a verdade acerca de quem ele é em Cristo, isso vai afetar a história dele. José negociou isso na vida dos seus filhos. Ele foi o pai laissez-faire. Ou seja, deixa como é que está para ver como é que fica. Eu vou ensinar meus filhos na minha fé, mas eles também têm que conhecer o outro lado. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Quantas vezes eu acompanho uma irmã, já tem pelo menos uns 15 anos que ela faz parte do meu discipulado. E a minha guerra com ela era sempre essa. Um dia teve o show do Rebelde. Sabe esses rebeldes? Aquela banda Rebelde? Pois é, eles vieram para o Brasil. Vocês ficaram sabendo, né? Disso. Vieram para o Brasil há um tempo atrás agora, uns 2 anos atrás. E essa irmã me vem, de verdade, ela saiu da casa dela para ir lá falar para mim que ela ia levar a filha dela no show do Rebelde. E eu fiquei olhando, assim, irmão, porque tem hora que a gente tem uma vontade de falar umas coisas para as pessoas. Você não tem essa vontade? De falar o que você pensa, sem filtro? Eu queria um dia que eu tivesse assim, eu pudesse falar assim tudo. A pessoa fala uma coisa, eu já falo o que eu acho. Mas a gente, graças a Deus, que esse dia não vai existir. E ela veio para mim e falou assim, olha, então, eu quero te falar, pastora, que é melhor que você saiba pela minha boca. Eu falei, o quê? Então, eu vou levar minhas filhas no show do Rebelde. Mas fique em paz. As duas, foi só mais velha. Eu vou levar minha filha no show do Rebelde, só que é assim, fique em paz. Eu falei, eu tenho que ficar em paz? Porque a pessoa já sabe que ela está errada. Ela quer me convencer a crer. Eu não sei o que ela quer me convencer. Ela está errada, ela sabe que ela está errada, mas ela quer falar que ela está certa e ela quer me convencer que não tem problema numa coisa que ela sabe que tem. E aí ela veio, mas fique em paz, porque na empresa do meu marido, eles deram cadeira cativa. Eu falei, sim. Então, e nós não vamos ficar lá na multidão, nós vamos ficar no camarote. Eu falei, E aí eu vou levar a minha filha, então, porque é melhor que eu leve ela do que ela vá com os amigos. Eu falei, você está certa. Eu vou falar para você. Agora eu vi sabedoria. Eu nunca, ganhei meu dia. Só de eu sair da minha casa e vir aqui escutar essa verdade da sua boca, eu ganhei o meu dia. É melhor mesmo. É melhor eu pegar o revólver, dar um tiro no meu filho do que o ladrão matar. Você está certa. Você está certa. É melhor que eu leve. A música é muito boa, né? Isso é rebelde quando não sigo os meus pais. E a música é. Depois você corta. Então tá bom. Eu sou rebelde quando eu não sigo os meus pais. Eu sou rebelde. Ela levou a filha dela para cantar isso. E tá tudo bem. Eu falei, então é melhor, isso mesmo. Você faz isso, é melhor você dar um tiro na sua filha do que o ladrão matar. É melhor você levar ela para o inferno do que o diabo levar. Tá tudo bem, porque afinal de contas você é a mãe. E aí ela ficou me olhando. Passou, os meses passaram. Essa mulher veio na minha sala chorando. Pastor, tô mal. Falei, o que foi? Minha filha, pastora, ela não ouve nada do que eu falo. Está num relacionamento errado, pastor. Ela tem 16 anos e nada do que eu falo ela ouve. Eu falei, me jura? Mentira. Não, onde que ela pegou isso? Eu falei, como que ela foi ser teimosa desse jeito? Pastor, ela está muito rebelde. Eu falei, tá brincando que ela está rebelde, jura? Eu falei, irmã, você pegou sua menina e foi levar no show de uma banda. Que é o nome da banda Rebeldia. Na abertura do show, o cantor falou o seguinte: AIDS não é pecado. Claro que AIDS não é pecado, lógico. Mas o problema é que ele pegou AIDS vivendo uma vida promíscua. Depois você pode pesquisar. Aliás, nem perde seu tempo pesquisando isso. Isso aí não vale a pena. Mas compartilhando seringa de droga. Ele diz: homossexualismo não é pecado. Você pode fazer o que você quiser, porque isso não é pecado. E essa menina estava lá nesse show. Agora eu te falo, você acha que no mundo espiritual existe neutralidade? Essa menina saiu da igreja. Essa menina foi para o mundo. Ela foi criada, irmãos, dentro da igreja.
Isso tem uns 2 anos que aconteceu. Semestre passado, todo encontro com Deus, a gente tem um encontro igual a vocês, né? Só que o revisão lá na nossa igreja chama encontro. Fui ministrando encontro, eu chego na primeira cadeira, quem é que está lá? Destruída? Essa menina. Falei, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu vim no encontro de adultos, porque eu tenho vergonha de ir no encontro de jovens. Eu me afundei na rebeldia. E o meu coração se encheu de compaixão. Porque às vezes, irmãos, nós queremos, contando parece engraçado, mas é triste. Porque eu estou falando de alguém, eu não estou trazendo para você realidade de gente do mundo. Aliás, a gente quase nem conversa, nem direciona pessoas não cristãs. A nossa realidade é mais ali dentro do povo da igreja. E o que acontece? Às vezes nós, como pais, estamos fazendo igual o José, negociando valores, com medo de tomar o nome de radical. Mas o que é que Jesus disse? Que nós devemos ser radicais contra o pecado. Ah, mas você é muito radical, sou. Ah, mas você está fazendo lavagem cerebral. Não, eu estou devolvendo a sua consciência. Porque quem fez a lavagem cerebral na nossa cabeça foi o diabo no dia que o homem pecou. O que Deus criou para ser, o diabo destruiu. O que Deus falou que era para ser, o diabo desfez. Tem certeza que é a igreja que faz uma lavagem cerebral? Ou é o diabo que muda todo o conceito a respeito de Deus, a respeito de tudo? Foi o que aconteceu com José. E qual foi o resultado disso na geração de José? Os filhos deles nasceram dessa mistura. Os filhos dele casaram com outras mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Mais mistura. Depois de um tempo, o povo de Deus se tornou o quê? Escravo. E ficou 400 anos na escravidão. E eu quero falar para você, durante esses 400 anos, pessoas nasceram livres e se tornaram escravas. Numa primeira geração desses 400 anos. Na segunda geração, já nasceram escravos e morreram escravos. Na terceira, uma geração dura 40 anos. 400 anos, nós estamos falando de 10 gerações que nasceram e morreram escravas. Esse era o projeto de Deus? Não. Qual que era o projeto de Deus? Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos. Só que lá mesmo, como escravas, ainda pela misericórdia de Deus, eles aguardavam a promessa do Senhor. Mas eles não precisavam ter vivido aquela consequência. E eu quero falar para você, a zona de neutralidade te leva à escravidão. Criar filhos, nós não criamos filhos para o mundo. Se algum dia você disse isso, você vai rejeitar isso no nome de Jesus. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Nós não criamos filhos para serem bons nessa terra. Nós criamos filhos que sejam aptos para o céu. Nós criamos filhos vencedores com uma mentalidade de céu, não com uma mentalidade terrena. Você não foi chamado para gerar filhos que sejam apenas bem-sucedidos, ou que sejam apenas bons cidadãos. Você criou filhos, você foi chamado para criar filhos que sejam bons cristãos, porque isso vai fazer dele um bom cidadão, isso vai fazer dele alguém que é vencedor e alguém que é livre. Então eu quero falar, a mentalidade de mistura vai te conduzir à escravidão. Mas a palavra de Deus fala que nós estamos em Cristo. Nós não estamos com Cristo apenas. Nós estamos em Cristo. O que a Bíblia diz acerca daqueles que estão em Cristo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo está na liberdade. A palavra de Deus fala lá em Gálatas capítulo 5. Aquele que é nascido de novo não é escravo de coisa alguma. Existe um jornalista britânico que ele é esquerdista, propagador da esquerda no Reino Unido. E ele fez uma declaração. Sabe qual foi a declaração dele? É impossível escravizar um povo que lê a Bíblia. Isso é o mundo quem está dizendo. E eu quero falar para você, vai ser impossível seus filhos serem escravos do diabo, do mundo, do sistema mundano, se você for alguém que é firme nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala que por esses 400 anos, o povo, as crianças,
já nasciam escravas. As crianças não sabiam, porque a primeira geração ela ainda tinha uma ideia de como era ser livre. Mas a partir da segunda geração, já nasciam na escravidão. E o que é que a gente está vivendo hoje? Qual que é o contexto de hoje? O que é que tem tomado conta das escolas? O que é que tem doutrinado os nossos filhos para terem uma mentalidade de escravos? Porque nós ainda somos aquela primeira geração. Ainda agora nós estávamos conversando ali atrás. E a gente estava lembrando que na escola tinha aula de ensino religioso. Quem teve aula de ensino religioso na escola? Eu tive. A minha irmã já não teve mais. Eu tive até a terceira série. Depois não teve mais. Olha, ela é 5 anos mais nova que eu e já não teve mais a aula. Passou. Nós lembramos que na escola falava sobre Deus. Era ou não era? No Natal, no final do ano, tinha o teatro do Natal. Na Páscoa, falava da morte e da ressurreição de Jesus. Eu lembro disso. Dava aula de educação moral e cívica, onde falava da família, da pátria. Era ou não era? De OSPB, ensinava a honrar a bandeira. Cantava o hino nacional na escola. Nós temos o que? A lembrança disso. Mas os nossos filhos já são essa geração acostumada a uma realidade que isso daí não faz mais parte. Por quê? Porque esse sistema mundano, ele está dentro das escolas, ele está na televisão, ele está na internet, para quê? Para discipular os nossos filhos. O diabo usa essas coisas para discipular os nossos filhos. E por que ele discipula? Porque nós negociamos. Quando nós, como família, não nos posicionamos naquilo que é absoluto de Deus, para nós entendermos que o Senhor entregou os filhos nas nossas mãos, e nós temos uma responsabilidade divina, que é o quê? Transmitir o legado, transmitir a palavra. Que você tem de mais precioso para transmitir para os seus filhos é a palavra de Deus, porque isso aqui está no banco da escola. Isso daqui é o que rege tudo dentro das escolas, dentro de materiais que são preparados para as crianças. Tudo está embasado numa agenda maligna. Não existe neutralidade. O diabo sabe que não existe neutralidade. E nós, como cristãos, queremos andar na zona da neutralidade, negociando aquilo que é absoluto de Deus. E aí nós trazemos, se alguém puder colocar o PowerPoint de ontem, agora, por favor, nós trazemos todos esses padrões, todos esses valores para dentro da criação dos nossos filhos e achamos que está tudo bem, que é normal. Vocês podem seguir o PowerPoint que está como padrões incompatíveis têm destruído essa geração, por favor. Então, olha só, eu quero te mostrar como esses padrões na prática têm influenciado os nossos filhos. E a gente não percebe, a gente acha que isso é bonito. Porque isso aqui, irmãos, tem sido a maior tragédia dos últimos dias. Como que era? Presta atenção como que era a nossa infância. A gente assistia desenho animado na televisão, era ou não era? Eu lembro da sessão Carrossel que passava à tarde. E aí quando você gostava muito de um desenho, o que você tinha que fazer? Esperar o desenho na hora do desenho acontecer, para você poder assistir. E quando você não gostava do desenho, o que você fazia? Esperava acabar para começar o outro que você gostava. Era ou não era assim? Mas hoje, as crianças não sabem esperar. Porque aqui no celular, quando ela começa a não gostar, o que ela faz? Passa. Muda. Então, é uma geração acelerada. É uma geração muito acelerada. E essa aceleração não é só na ordem psicológica, assim, de tempo ou de ansiedade, como nós falamos ontem. O número alto de crianças com crise de ansiedade, e de 100 casos, só 17 tem a ver com realmente uma causa clínica, que precisa realmente de um acompanhamento terapêutico. As outras 83 que sobram, são fruto dessa geração acelerada por conta de celular. E aí ela não acelera só o pensamento, ele quer acelerar também o desenvolvimento.
Então, olha lá, a gente olha a adultização da criança. E às vezes a gente, como pais, não presta atenção. A Bíblia fala, seja cada coisa ao seu tempo. O desenvolvimento da criança, ele tem fases. Então, vamos lá, de 0 a 6 anos é a primeira infância. De 6 a 10 anos, 11 meses e 29 dias é a infância. A partir dos 11 anos até mais ou menos os 16 anos é a adolescência. E depois dos 17 em diante é a juventude, que até a gente hoje. Amém? Estou brincando, mas até os 21 é a juventude. Depois precisa entrar na idade adulta. Chega uma hora que o camarada tem que ficar adulto. Porque a idade adulta, ela vem acompanhada de quê? De maturidade, de responsabilidade. Então não é possível a gente ter uma cabeça de juventude para o resto da vida. Porque isso é imaturidade. Mas o diabo faz o quê? Ele usa aquela agenda que eu te mostrei para destruir e deturpar esses padrões. Então a gente tem o quê? Padrões incompatíveis com o projeto de Deus. Incompatíveis com o que Deus planejou para nós. E aí eu vou falar uma coisa, Deus tem um plano estratégico. Foi Deus quem projetou o desenvolvimento do ser humano. Foi Deus quem projetou todo o nosso crescimento. Quando um padrão não está compatível com o projeto de Deus, o que acontece? É destruição. Então a gente vê criança com jeito de adulto que vive fora do seu tempo. Basta você acessar o Instagram que você vai ver isso daí. Nós temos as crianças que não têm rotina, claro, não tem uma rotina estabelecida. É ela quem define o ritmo da casa. Quantos pais têm filhos e param de congregar? Só acontece em Diadema isso. Estou falando de uma realidade só lá de Diadema. Que as mães têm filhos, tinha uma que teve um bebê. Já tinha 5 meses e cadê a camarada no culto? Falei, irmã, você não vai voltar para o culto? Ai não, eu estou esperando ele tomar a vacina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não pode ir na igreja, mas ele pode ir no parque. Ele não pode ir na igreja, mas ele pode ir com a mãe no supermercado. Ele não pode ir na igreja, mas ele pode ir ao shopping. Olha a deturpação de valores. Porque eu priorizo aquilo que para mim é importante. Só que a minha escala de prioridade define o valor e o fundamento que eu estabeleço a minha vida. E isso vai trazer uma consequência. Porque não se engane. Aquilo que a gente escolhe vai ter consequência. Então, se eu ensino meus filhos, eu escolho, falo para ele, você escolhe a vida de Deus, você vai ter uma consequência disso. Jesus falou, eu coloco diante de você a vida e a morte. Você pode escolher, mas eu te dou um conselho. Escolha, pois, a vida. Então quer dizer que nós temos um poder de escolha. E como pais nós podemos, e aí enquanto os nossos filhos estão ali na idade da infância e da primeira infância, somos nós que escolhemos por eles. Por isso Deus colocou você na vida dele. É claro que se eu falar isso aí, fala, pastor, mas você está indo contra a sua formação. Eu falei, estou. Porque a minha formação, ela me leva a crer exatamente ao contrário disso. Porque a minha formação é humanista. Mas nós não somos humanistas, nós somos cidadãos do céu. Amém? Outra coisa, criança com vontade prevalecente. Também são só as crianças lá de Diadema que são assim. Elas definem o que elas querem. A criança que define o que ela vai comer, a criança que define a hora que a família vai sair de casa, é a criança que define tudo. E a criança não tem idade ainda, ela não tem maturidade para fazer essa escolha consciente da consequência que ela vai ter. Né? Confusão entre maturidade e autonomia, e eu quero falar com vocês sobre isso, e a adultização precoce. Já viu essa conversa de criança namorando? Criança beijando, pais que beijam a boca dos filhos. A boca é uma zona erógena. Quando você beija a boca da criança, você está despertando uma zona que é para estar amortecida. Não é para ela estar viva. E aí a gente acha que isso não tem nada, que está tudo bem.
Não está tudo bem. Existe uma forma de carinho que é para os pais, existe uma forma de carinho que você tem com seus amigos, e existe uma forma de carinho que você vai ter com o seu marido quando você for casado. Quando você traz essa questão de beijar a boca da criança, você está despertando uma coisa nela que não é o tempo, que não é oportuno. E tudo que é estimulado, quanto mais você estimula, mais você vai querer estímulo em relação àquilo. E o que acontece? A criança não tem maturidade para lidar com aquela situação. Nós temos um caso que a gente administrou um tempo atrás em uma das nossas células. O menino tem 13 anos e ele é pai. Meu Deus. 13, não é? Ele é pai, a criança já tem quase um ano. Pois é. Ele teve a criança... De 12 para 13. De 11 para 12. De 11 para 12 ele tem 13. E a mãe tem 18. Você acha que você já viu de tudo na vida? O menino tem 13 anos. E aí, qual que era a situação dele? Ele vinha de uma situação de abuso em casa. Então, ele era abusado pelo padrasto, ele era abusado pelo pai quando ele ia ficar na casa do pai. Ele era abusado pelo tio. Então, era todo um contexto. O que acontece? Foi estimulada uma determinada área ali que não era para ser estimulada na infância. Conclusão, esse menino teve uma consequência. No caso dele, desenvolveu um vício em sexo. E aí ele engravidou essa menina, que por sinal é prima dele. Para a história ficar pior, ela é prima dele. E aí a criança é criada pela mãe, pela tia, como se eles fossem tudo primos, mas na verdade ele é pai da criança. Agora olha só, o diabo destruiu a vida dele e já, como que você acha que essa criança que é fruto disso vai crescer? Então, olha a seriedade dessa situação. Nós temos casos de crianças que enfrentam essa questão aí da adultilização precoce, que com 9 anos elas vêm lá querendo ser enviadas para os jovens, elas não querem ficar no kids, porque a gente respeita o processo espiritual na vida da criança. E nós entendemos que o processo espiritual na vida da criança, ele começa aos 0 anos e ele termina aos 12 anos. Que é a hora assim, que a gente pode considerar que efetivamente a infância acabou. Do 0 aos 12 anos, existe um processo espiritual que é primordialmente responsabilidade dos pais em aliança com a igreja local. O que acontece quando eu pego uma criança de 9 anos e eu ponho ela lá nos jovens? Eu interrompo um processo espiritual que não acabou. Eu corto o processo no meio. Isso já era uma coisa, lembra, Lili? Quantas vezes a gente bateu no pé com isso? E a gente tem casos. Eu lembro de uma menina que a gente acompanhava. Com 8 anos ela andava, parecia uma mulherzinha, de salto alto, de tudo isso. E aí quando ela foi para os jovens não eram suficiente mais. Por quê? Eu antecipei uma fase. Você percebe? É essa aceleração, essa antecipação de fases de desenvolvimento sempre vai produzir um senso de que nada é suficiente. Então a criança não tem paciência de esperar. Então até os 12 anos, isso é um processo espiritual na vida deles, que acompanha, que anda concernente ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento físico e ao desenvolvimento espiritual. E dentro desse processo, do 0 até os 12 anos, primordialmente os pais precisam assumir essa responsabilidade. E junto com os pais, olha como nós somos privilegiados, irmãos. Você está numa igreja que tem acompanhamento. Você está numa igreja de relacionamento. Você está numa igreja de discipulado. Você está numa igreja que tem acesso ao seu líder. Você tem acesso ali ao seu obreiro, ao seu pastor. A hora que você quiser marcar um horário, você tem à disposição. Você tem o telefone do seu pastor, irmão. Se você mandar uma mensagem, estou precisando de ajuda.
E você vai ter essa ajuda. Não porque o pastor ou o líder sabe mais, mas porque ele já encheu uma vasilha que às vezes você não encheu ainda e você pode ser ajudado, você pode ser orientado. Olha o tanto que nós somos privilegiados. Olha o tanto que Deus te ama, olha a provisão de Deus para isso. Então a igreja, ela te dá todo o suporte para você, como pai, assumir essa responsabilidade. Você tem o culto com palavras que são vivas, que são aplicadas. Você tem os cursos da igreja, é curso de finanças, é curso de liderança, é curso de criação de filhos, é a reciclagem, é isso, é aquilo. Olha quanta coisa, quanta ferramenta, quanto alimento você tem. Não tem por que você não praticar isso, porque você tem a ferramenta. Você está na parte disso, você tem ferramenta. Você tem literatura abundante. Hoje, no meio cristão, você tem uma vasta literatura abundante de áreas específicas que podem te capacitar. Hoje tem a Universidade da Família. Quantos princípios desses que a gente está trabalhando aqui, nós pegamos de lá. Eles estão à nossa frente, tem realidade, tem vivência disso. Então, irmãos, nós temos todas as ferramentas para nós segurarmos os nossos filhos no processo. Então, quando eu quebro esse processo, então vamos lá. Eu pego uma criança, eu tiro ela da primeira infância e eu jogo logo na infância. Eu estou interrompendo uma fase do processo. Quando eu tiro da infância e eu jogo lá na juventude. Eu pego uma criança de 8 anos e ponho lá no grupo de jovens. De 10 anos e ponho no grupo de jovens. Você concorda que o que vai ser ministrado para o jovem é diferente do que é ministrado para a criança? Sim ou não? Claro, lá no jovem eu vou ter que orientar o meu jovem sobre santidade. Eu vou ter que ensinar o meu jovem a lidar com os desejos dele para ele não cair em pecado. Para ele saber lidar com a tentação. Eu estou te dando um exemplo prático, é ou não é? Ele vai ouvir de coisas que são pertinentes à realidade dele. O que eu faço com uma criança quando eu antecipo um processo? Eu vou expô-la a uma realidade que ela não deveria estar exposta. Tem assunto que não é para criança. Aí quando seus filhos te perguntam alguma coisa que não está na idade deles saberem, eu falo para eles, não é para você agora. Não, você não está na idade de saber isso. Ele precisa saber qual é o tempo que ele está. A criança também precisa ter clareza disso, porque isso daí estabelece um limite para ela. Não é tudo que eu falo. Não é tudo que eu dou explicação. Eu vou te falar e eu vou dar explicação aquilo que está dentro da faixa etária que ela é capaz de compreender. Eu vou dar o exemplo ainda dessa questão da orientação sexual. Então hoje eles querem adultilizar as crianças, inclusive na escola. Porque aí a gente pega os materiais de educação infantil, a nossa escola lá é de educação infantil. Nós não usamos nenhum tipo de material secular. Nós escrevemos o nosso material. Porque nós entendemos, primeiro, que não tem material cristão no mercado para comprar para criança da cidade. E todo material que tem uma semente lá que a gente não quer que a criança tenha acesso. Porque na infância não é um lugar que eu exponho acesso a tudo ao meu filho e falo, não, mas ele tem que saber porque o mundo está aí. Sim, ele tem que saber quando ele tiver base suficiente para lidar com aquilo. A parte da infância é o momento em que eu formo princípios. Então eu não fico dando a referência do que é errado. Eu dou para ele a referência do que é certo. Porque dentro do processo espiritual da infância, a criança não tem padrão mental, intelectual, cognitivo, psicológico, para fazer essa pesagem e separar o que é certo e o que é errado e ficar com o que é certo. Lembra que a natureza pecaminosa é latente dentro do indivíduo? O que você acha que vai chamar mais a atenção dela? O errado. O apóstolo Paulo falava isso. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. É ou não é? Agora imagina na infância. Paulo já era um homem adulto, vivido. E nós estamos falando da infância, onde ela ainda não tem padrão para isso. E aí a gente acelera processos. E quando você acelera processos, você promove essa utilização precoce. E aí, olha o prejuízo disso. Pode passar, por favor. Próximo slide. Pode passar? Aquele da maturidade. Aí a gente
confunde maturidade com autonomia. E nós precisamos usar a palavra autonomia da maneira correta. Então, hoje nós vamos quebrar alguns paradigmas, ok? Tem alguém da área da educação? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. O que é que a gente aprende na faculdade de pedagogia? Que nós temos que criar a criança para ser autônoma. E aí a gente acha isso uma glória, quando a criança é autônoma. Mas eu vou falar para você, criança não é autônoma. Vamos à definição, então, das palavras. Maturidade é um comportamento particular da idade adulta ou madura. Condição da pessoa adulta, que está numa fase adulta do seu desenvolvimento. Isso daqui é uma definição clara. É uma definição técnica de maturidade. Então, maturidade é para a idade adulta. Quando é que eu entendo que a pessoa se tornou madura? Eu entendo que ela se tornou madura quando ela passou pela primeira infância. E na primeira infância, ela atingiu tudo que se espera do desenvolvimento dela. Depois, ela passou pela infância, atingiu tudo que se espera do desenvolvimento dela na infância. Depois ela passou pela adolescência, consolidou os princípios. Na juventude, ela consolidou o caráter dela. E aí ela se tornou alguém madura para viver a idade adulta. E aí essa maturidade, ela vai evoluindo conforme agora as experiências que nós temos. Então vamos pensar. Quem aqui já passou dos 21 anos? Levanta a mão. Pode fazer assim, ó. Ainda bem que tem Botox, né, gente, agora que eu descobri o Botox, eu tô amando, que a gente põe lá a injeção, tira a ruga da cara e fica tudo bem. E a gente sempre vai parecer que tem 21 anos, né? Que beleza. Mas eu vou te perguntar, você já passou dos 21 anos, tem mais ou menos quantos anos que você passou dos 21 anos? Eu tenho 21 anos que eu passei dos 21 anos. Olha só. E aí, você já passou por situações parecidas que você passou aos 21 anos atualmente, sim ou não? Mas você agiu da mesma forma? Não. Por quê? Porque você acumulou experiência. Então quer dizer que naquela área ali, que você passou 21 anos por uma situação e que agora você passou novamente, hoje você agiu diferente. Por quê? Porque você amadureceu. Porque você passou por um desenvolvimento, porque você passou por uma experiência de vida, por uma história que te fez amadurecer naquela área. Então a sua resposta hoje é diferente. Você entende? Então essa maturidade, ela é para a vida adulta. Porque eu preciso ter base para ser maduro. Eu preciso ter um processo. Pega a fruta, pega lá, caqui. Eu amo caqui. Mas come um caqui daquele molinho, enquanto ele está verde. O que acontece? Você vai sentir amarrar até o estômago. É ou não é? Vai sumir a água do seu corpo, você vai se sentir seco. Por quê? É caqui, do mesmo jeito. É caqui da mesma forma, tem a mesma biologia, mas não está pronto. E aí você vai escolher, depois que ele amadurece, tem gente que gosta dele mais maduro ou menos maduro. Mas ele já atingiu o ponto certo para ser consumido. A nossa vida é da mesma forma. Eu não antecipo uma maturidade. Então, quando eu olho para uma criança, eu falo assim para ela: nossa, como ela é madura. Será que ela é madura? Ou será que ela está pulando fase do desenvolvimento? Então, uma criança, por exemplo, que ela fala muito bem antes dos 2 anos de idade, não significa que ela seja madura. E sim que ela esteja além do seu tempo de desenvolvimento. Uma criança que lê antes dos 6 anos de idade não significa que ela seja madura, mas que ela adquiriu a competência leitora muito rápido, porque provavelmente ela foi estimulada, porque provavelmente é uma aptidão dela. Então, consegue perceber que a gente tem que diferenciar? Uma criança que consegue amarrar o cadarço aos 3 anos de idade, quer dizer que ela é inteligente. Até mais do que outro. Irmãos, nós temos que, deixa eu falar para você, nós temos que lidar com esse fato, tá bom? Deixa eu dizer, tem gente que é mais inteligente, tem gente que é menos. Não tem, ai pastora, mas todo mundo, outro dia eu falei isso, a mulher levantou e falou: ai pastora,
Mas todo mundo tem, cada um tem a sua inteligência, né? Você não pode generalizar. Eu fiquei olhando para ela e eu fiquei só pensando, se me der uma expressão do segundo grau, do primeiro grau, aliás, eu não sei nem qual que é a diferença da expressão do primeiro para o segundo grau. Se a do primeiro já é difícil, eu só fiz assim, imagina a do segundo. A soma do quadrado dos catetos para definir a hipotenusa, eu só sei de cor, só sei a fórmula, mas manda fazer a soma do quadrado dos catetos, você vai ver. A tragédia que vai ser. Por quê? Porque, irmão, a minha cabeça, eu não passei na fila na hora da matemática. Você perguntar para mim, 2 vezes 2, eu vou ficar. Gente, 2 vezes o 2, quanto é que é? Não foi. Claro, eu tenho outras inteligências. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, já deu para perceber, né? Gosto de falar, gosto de conversar, gosto de relacionar. Outras inteligências, mas quando a gente junta todas as inteligências, a gente chega a uma equação. Entende isso que eu estou falando? E até isso a gente, como pai, vou falar uma coisa para você, seu filho não é perfeito também. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, ó, seu filho não é perfeito. Tá bom? Você pode ouvir isso e continuar amando? Tá? Seu filho não é perfeito, ele erra. Esses dias eu atendi uma mãe na escola. A menina contou uma história para ela cabulosa em casa. Olha o que a menina falou, irmãos. Eu fiquei chocada com a criatividade dessa criança. A menina chegou em casa dizendo que a professora dela, que nem é professora dela, é a coordenadora, a mulher nem dá aula na sala dela. Pois ela disse que a coordenadora era a professora dela e que a coordenadora proibiu ela de brincar, que a professora proibiu ela de brincar com a irmã gêmea do amigo dela que estuda na mesma sala que ela. E eu fiquei assim chocada, até eu já estava acreditando que tinha uma irmã gêmea lá dentro. Porque a menina repetia isso, olhando para mim, não, a irmã gêmea dele. Ela não deixou brincar com a irmã gêmea dele, e a mãe veio lá e falou assim para mim, e eu quero falar para você, que a minha filha não mente. Eu falei, não? E eu assim, é? Ela falou, a minha filha não mente. Eu falei para a mulher, ela não mente. A minha filha é um anjo, ela tem pureza, a minha filha é pura. Eu coloquei ela aqui na escola e ela não mente. Então, tem sim um menino lá que tem uma irmã gêmea. Eu quero essa história passada limpo. Irmãos, de verdade, até eu já estava acreditando. Eu fui falar para a moça que faz as matrículas. Eu falei, Maribel, quem é irmão gêmeo da sala do Jardim do Mundo? Ela falou, não, pastora, eu não tenho irmão gêmeo. Eu falei, tem. Tem sim. A mãe falou que eu tenho certeza que tem irmão gêmeo. Tem que ter. Aí eu fui com a Thaís. Eu falei, Thaís, você estava dando aula? Eu não dei aula, pastora. A professora não faltou. Eu falei, não, você deu, você que não lembra. Não é possível, você estava lá dando aula e você não deixou a menina brincar com o irmão gêmeo. Ela, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Eu não dei aula. Aí eu tive que chamar essa mãe na escola. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. A sua filha mentiu. A mãe falou que não era mentira. Você acredita que ela foi embora achando que não era mentira? Passou um mês. Ela volta a mesma dica. Vem lá. Olha, diretor, eu não sei o que está acontecendo nessa escola, mas a minha filha disse que o professor de judô pegou a cabeça dela e bateu no tatame. Eu falei, não, tá de brincadeira. É maníaco. Porque imagina, pegar a cabeça da criança e bater no tatame. 2 dias dele filmando. E aí eu falei, meu Deus, que coisa séria, vou ter que mandar esse professor embora. Mas quando eu olho para o professor, gente, ele não tem coragem nem de falar, que diria pegar a cabeça de uma criança e bater no tatame. É mais fácil o aluno bater. É mais fácil a menina pegar a cabeça dele e bater no tatame do que ele. E eu fiquei olhando, mas não combina com esse homem isso daqui. Ele é uma coisinha, sabe aquela pessoa bonitinha, assim, pequenininha, com desenho muito? Eu falei, não dá certo, eu vou olhar as filmagens. Eu fiquei 2 dias assistindo a filmagem. E a menina pegou a cabeça de um amigo e bateu no tatame. E o professor, de mão para trás, chamou a atenção dela. E eu assisti, conferia o horário, conferia a aula e conferia o uniforme que ela estava usando no dia que a mãe relatou. Eu falei para a mãe, eu vou olhar as filmagens. Ela falou, você pode olhar. Nesse dia, ela estava com o kimono rosa e com a faixa branca. Ela estava até de lacinho na cabeça. O lacinho dela ficou no chão, veio todo destruído para casa. E lá na filmagem estava exatamente a narração que a mãe
falou. Então, eu chamei a mãe da escola, coloquei a filmagem e pedi para ela assistir. Falei, então agora a senhora vai assistir a filmagem. E aí nós vamos conversar. Então, e aí eu fui confrontando a mãe. Falei, naquele dia que a senhora disse, eu não tenho nenhum irmão gêmeo na sala do Jardim 1. Aliás, ela falou, então alguém é irmão? Eu falei, não, nós não temos nenhum irmão nessa sala. A professora que ela disse que estava dando aula é a coordenadora. E ela não entrou nem um dia, nem um minuto sequer este ano para dar aula na sala dela. Essa situação não aconteceu. E a sua filha mentiu. A mulher começou a chorar. Começou a chorar. Aí o marido dela, sabe o que ele disse? Eu te falei que a nossa filha precisa de ajuda e você não quis ouvir. Eles estão firmes agora lá na igreja. Estavam meio assim, distantes, mas agora eles estão firmes na igreja. Estão participando da célula e é uma família que está sendo acompanhada. Então eu quero falar para você, muitas vezes nós como pais, a gente quer ser cego, a gente tem uma visão errada a respeito dos nossos filhos. Então alguém fala que o nosso filho fez uma coisa errada, a gente fica com raiva da pessoa, em vez de tratar o que precisa ser tratado na vida dele. Alguém sinaliza um problema na vida dos nossos filhos, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Fala, arruma outro problema na vida da pessoa que está falando. Então a professora põe uma situação e fala, como essa mulher dá aula direito, olha que coisa bagunçada, não sabe? Não, pera um pouquinho. Vamos saber o que está acontecendo. Às vezes tem uma reclamação, não ficou na salinha. Bagunçou também essa igreja, não prepara a salinha, não tem nada atrativo. Se eu fosse criança, também não ia querer ficar. Imagina, ficou chato esse trabalho com criança. Não, irmãos. Nós precisamos ter uma visão correta em relação aos nossos filhos. E considerar, eu não estou falando para você massacrar o seu filho, não. Eu só estou falando que quando alguém faz uma sinalização em relação a algo na vida deles que precisa melhorar, e na frente deles, você critica a pessoa, o que é que você está fazendo? Você acha que depois você vai corrigir aquilo ali? A pessoa errou e não ele. E aí ele vai levar isso para a vida adulta e vai comprometer a maturidade. E a maturidade comprometida vai comprometer a autonomia. Hoje na escola diz que a criança tem que ser autônoma. A criança não tem que ser autônoma. Eu não formo criança autônoma. A autonomia é para depois do processo. A autonomia é depois que o processo acaba. Aí sim ele se torna autônomo. Ninguém se torna autônomo enquanto o processo está acontecendo. A autonomia é para quando o processo termina. Porque olha só a definição de autonomia. Autonomia refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que julga ser o melhor para si. Você acha que uma criança tem condição de julgar aquilo que é melhor para ela? Se eu pegar a minha filha Rebeca e colocar para ela um prato de comida e um prato de doce, o que você acha que ela vai escolher? Um prato de doce. Se eu falar para ela, vai dormir cedo porque amanhã você tem que acordar cedo, ou fica aí assistindo televisão, depois a gente resolve o que vai fazer, o que você acha que ela vai escolher? Assistir televisão. É aqui que entra a tragédia da pedagogia positiva que a gente vê hoje. Que não pode dizer não para a criança. Então eu falo para ela, em vez de você pegar essa água, o que você quer fazer? Você quer dar um copo para mim ou jogar no lixo? Não, você vai falar para ela, você não vai jogar lixo no chão. Tá certo? Você não é porca. Você vai jogar esse lixo no lixo. Ponto final. Você, tá me entendendo? Você vai jogar no lixo. E aí você dá aquele olhar. E ele vai entender o que você está querendo dizer. Isso salva do inferno. Mas hoje, lá em Diadema, a gente tem uma escola, a maior escola da cidade, a mais cara. É da pedagogia positiva. Algumas meninas da minha igreja foram fazer treinamento lá. E aí elas voltaram, não, pastora, a gente não pode aceitar um emprego. Sabe quanto que é o salário de um auxiliar? Para trabalhar 4 horas, R$3.300 para os benefícios. Mas lá tem uma regra, você não fala não para a criança. Você não diga não. Esses dias, a coordenadora da minha escola está fazendo estágio numa outra escola, porque ela está terminando o curso dela. E aí ela tinha que acompanhar uma reunião de pais para fazer um relatório. E ela veio escandalizada. Por quê?
a professora corrigiu o menino na sala de aula, o pai não gostou da correção, o menino estava errado, o pai não gostou da correção, a professora explicou por que ele estava sendo corrigido, e o pai disse assim: dá uma outra chance, filho, para a sua professora. Uma criança de 8 anos, ele tem que dar a chance para a professora? O que é isso? Ele tem, por acaso, ele já passou pelo processo para ele saber decidir o que é melhor para ele? A autonomia fala da capacidade de julgar e de escolher o que é melhor para si. Então, quando eu tenho uma lei que fala que a escola tem que preparar a criança para ser autônoma, eu estou falando de uma escola que interrompe processos de desenvolvimento. Eu estou falando de uma escola que queima etapas na vida dos nossos filhos, que destrói uma etapa na vida deles, e aí, qual é o resultado disso? Passa, por favor, irmãos, o próximo slide. Olha só que tragédia é o próximo. Uma criança madura, dentro disso que nós estamos falando, ela vai desembocar no adolescente sem limite. E um adolescente sem limite, ele vira um adulto frustrado. Aquilo que você planta na infância, você vai colher na idade adulta. A criança vai viver na primeira infância apenas por 6 anos. Na infância, por 5 anos. Na adolescência, por mais 5 anos. Na juventude, por mais 5 anos, 6 anos. E o resto da vida ele vai ser adulto. O resto da vida ele vai ser adulto. E aí, qual é a geração de adultos que nós temos hoje? Milindres. Não pode falar nada que a pessoa cai o bico. Já viu aquela coisa? Você fala uma coisa que a pessoa não gostou, lá. Você não sabe como a pessoa vai chegar. Você já lidou com alguém assim? Você tem que procurar, você chega e você vai pisando em ovo para falar com a pessoa. Porque você não sabe o que ela vai falar. Bom dia, como é que ela tá? Você não pode confrontar. A pessoa não consegue trabalhar em equipe, não consegue parar emprego, porque ela não aceita ser corrigida, porque afinal de contas ela foi criada numa verdade relativa, e não na verdade. Afinal de contas, ela teve o processo dela interrompido. Ela não adquiriu mecanismos cognitivos e psicológicos para ela amadurecer realmente. Então, quando ela é confrontada na idade adulta, ela empina a carroça. Então, dentro da vida da igreja, ela não consegue ser discipulada. Ela muda de célula, ela muda de discipulada, ela muda de pastor, ela muda de igreja, porque ela não aguenta suportar o processo. Então, qualquer pessoa que contraria não é bom o suficiente para me liderar. Eu sou boa, eu sou suficiente, eu sou importante, é a minha vontade. Não deram parabéns no dia do meu aniversário. Então eles não me amam, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que não te ama porque não te der parabéns no dia do seu aniversário. Desde quando o amor é medido por alguém falar parabéns? Amor é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude diária. Aí vai para o casamento. A mulher não quer um marido, ela quer uma amiga. Ela quer uma amiga que ela acha que ela pode falar tudo que ela quer e o marido dela tem que ouvir tudo e ouvir calado. Ele não pode falar. E se ele for falar... Ela fala, não me ouve, tá vendo? Não me escuta. Ela não quer um homem, ela quer uma amiga. Por quê? Porque a vida inteira, quando ela era criança, ela pode falar o que ela queria. Aí o marido vai para o casamento, ele não quer uma esposa, ele quer uma empregada doméstica. Que faça tudo por ele. Aí vira o pior. Quando o marido e a mulher casam, e aí a mulher quer ser mãe do marido. Quanto que eu enfrento isso lá? A gente enfrenta, é ou não é? Meu marido às vezes vai discipular o casal, o homem, que a gente lida lá com pastores, com obreiros. Aí vai discipular o homem e a mulher vem. Pastor. Um tempo pra mim. Tudo isso a gente tá parado, ouvindo. Ela falou, por quê? Não achei injusto o que o pastor falou com o meu marido. Não é justo, pastora, porque ele faz, porque ele isso, porque ele aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, você não é mãe do seu marido, você é esposa, ok? E eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou tratar nada na vida dele, que ele é homem, é de homem para homem, deixa ele se tratar, deixa ele crescer, deixa ele dar resposta. Fica na sua. Fica na sua. Eu vou te ensinar a ser esposa, mas eu não vou ensinar o seu marido a ser homem. Por quê, pastora? Porque eu não sou homem.
Porque eu sou mulher. E como mulher, eu vou te ensinar aquilo que eu sei dentro do meu papel. Deixa o seu marido crescer, que você vai ser a maior beneficiada com isso. Aí elas engolem, respiram e voltam para o lugar delas. Nem sempre fazem assim, mentira. Tem hora que elas ainda ficam retrucando, tá bom? É que eu queria, tô declarando com fé o que eu queria que fosse. Tô brincando. Mas você percebe? Quando você olha, isso não são problemas que começaram na idade adulta. A pessoa não se tornou assim. Isso que a gente precisa entender. As pessoas, elas são preparadas para serem assim. Então, eu posso preparar o meu filho para ser um adulto resolvido. Eu posso preparar o meu filho para ser um adulto que não vai ser altamente influenciado. Eu posso preparar o meu filho. Por que eu tenho hoje uma geração de adultos frustrados? Porque essa geração, lembra, quem passou dos 40 está numa geração, mas quem está ali na casa dos 20 e poucos anos são adultos de uma geração diferente da nossa. E aí a gente observa muito isso nesse tempo e nessa geração. Então, são adultos que quando você fala a palavra não para eles se frustram de uma tal forma, eles não conseguem superar. Porque a ausência de não na infância produziu isso. Então, essa pedagogia positiva fala o quê? Que seu filho não pode se frustrar. Mas eu vou falar para você, é melhor que o seu filho se frustre em casa, com você lá, porque você, à luz da palavra de Deus, vai ensiná-lo a lidar com essa frustração. Você, à luz da palavra de Deus, vai ensiná-lo como ele vai lidar quando as coisas não saem da forma como ele gostaria. E aí ele vai tendo base, ele vai crescendo, ele vai se tornando capaz dentro do processo para que quando ele chegue na idade adulta, ele seja alguém resolvido e não frustrado. Porque uma pessoa resolvida, ela é produtiva. Uma pessoa resolvida, ela tem uma mente ativa. Uma pessoa resolvida, ela não é governada por emoção. Tem problema eu ter emoção na minha vida? Lógico que não, a emoção foi Deus que colocou lá dentro. O problema é que antes da queda, as nossas emoções, elas eram todas boas. Mas depois que o homem pecou, as emoções ficaram todas ruins. Então o problema não é eu ter a emoção. O problema é aquela emoção que eu tenho virar um sentimento. E a hora que vira um sentimento é muito fácil dele governar a minha vida. E aí eu ando alguém almático, governado por sentimentos. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo nos meus relacionamentos, não vai dar certo no meu casamento, não vai dar certo no meu trabalho, não vai dar certo na hora de trabalhar na educação dos meus filhos, que eu faço chantagem, eu paro de falar. Já viu o pai que para de falar com o filho quando ele faz uma coisa errada? Não, vou dar a lei do gelo nele, agora eu vou parar de falar. Ué, mas nessa hora que você precisa falar, é nessa hora que você precisa afirmar a verdade, você vai parar de falar? Como que é isso? É a governança da alma. E aí eu vou falar para você, nós não fomos projetados para a alma governar a nossa vida. Esse não é o projeto de Deus. O arquiteto fez você para ser um homem ou uma mulher espiritual, para ser um homem ou uma mulher governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?